Boa tarde, queridos estudantes, queridas estudantes de todo o Brasil. Estamos aqui ao vivo nessa sexta-feira, 10 de abril, para mais uma super live de redação, né, aqui direto dos estúdios do CREAD, do IFCE. Estamos aqui com o nosso colega intérprete de Libras, né, nos prestigiando aqui para fazer a interpretação e assim fazer a nossa live mais inclusiva. Pessoal, nós estamos hoje inaugurando, né, falando um pouquinho a respeito da competência 3 da redação. Hoje nós vamos começar a falar da competência 3 e passear por algumas questões relacionadas ao desenvolvimento do texto, ok? Relembrando a todos e todas que a nossa plataforma está lá a todo vapor com propostas para que todas as orientações que nós estabelecemos aqui nas nossas lives, né, as orientações, as dicas, os exemplos, vocês possam, enfim, colocar em prática, tá? Não adianta só a gente dar dica e você, de fato, não escrever. A prática é necessária. E essa prática que seja preferencialmente constante até o dia da prova, né? Que você possa passear pelos variados eixos temáticos, escrever, corrigir, revisar, né? E trazer aí todas essas orientações a reboque aí no seu planejamento, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a competência 3. Equipe, pode colocar aí os nossos slides, ok? O tema da nossa live será projeto de texto e progressão temática, tá? No âmbito aí da competência 3. Já estou dando aqui boa tarde para o pessoal que está entrando no chat. Sejam bem-vindas, bem-vindos, ok? Suzy, Kemílio Edja, tá? Façam perguntas, gente. Hoje é uma live que tem, assim, uma característica de trazer uma sugestão, né? E eu vou deixar, essa palavra sugestão vai aparecer bastante aqui durante a nossa aula de hoje, porque, de fato, alguns já devem ter os seus estilos próprios de escrita, o seu modo de planejar, o seu modo de começar o texto, enfim. Mas aqui a gente vai trazer uma sugestão para que você, primeiro, não perca tempo e faça um planejamento que contemple todos os elementos que obrigatoriamente devem aparecer na redação, né? Então, essa sugestão que nós vamos dar de organização do projeto de texto a partir do descritor da competência 3, né? E que promova preferencialmente essa progressão. O que é a progressão? O texto andar, o texto de fato ter a oportunidade de ser lido de modo muito célere, muito rápido pelo avaliador e que ele entenda que aquilo ali foi resultado de um planejamento. Né? Então, isso tudo pode ser trabalhado, pode ser treinado ao longo desse tempo aí que vocês têm até a prova, tá certo? E aí, pessoal, uma outra observação a respeito da escrita, que eu gosto sempre de deixar claro quando eu vou falar de planejamento, de progressão, de desenvolvimento, é que escrever não é fácil para ninguém, né? Aprender a escrever não é um aprendizado natural, a gente não já nasceu com essa capacidade, né, com esse arcabouço aí de conhecimento, capaz de dizer que isso é natural. Não é natural como o falar, por exemplo. Né? O falar é um aprendizado natural que a gente vai desenvolvendo a partir do contato com o ambiente também, sabendo que temos uma língua materna e que a partir do momento em que nascemos, estamos ali, né, em contato, em interação com o meio ambiente, isso vai sendo aprendido naturalmente. Escrever, não. Para aprender a escrever, normalmente é preciso, primeiro, ir a uma escola, ou se não for exatamente um ambiente escolar, mas ter alguém para fazer essa tutoria, esse ensino, né? E, de fato, não é fácil, né? São muitas etapas, principalmente quando se fala em texto dissertativo argumentativo, texto que está no âmbito de uma avaliação de larga escala, que é o Enem. Né? Então, assim, fiquem tranquilos com relação a, nossa, estou com dificuldade, tenho dificuldade de desenvolver, não consigo entender ou identificar quando o meu texto está com uma falha, está com uma lacuna, né? Está pobre no quesito interpretação, explicação, porque, de fato, é algo não natural. Né? E como é que a gente faz para superar esse problema? A gente, obviamente, tem que se munir de metodologias, de estratégias, e aí hoje essa aula é bem estratégica mesmo nessa questão do método, né? De como fazer esse projeto de texto, como organizar e como fazer com que meu texto tenha progressão temática, tá? Oi, Rosinalda. A Rosinalda está aqui sempre, né, prestigiando nossas lives, inclusive as lives dos colegas, né? A Rosinalda de Calcaia. Quero mandar um abraço para todo o Ceará, né, especificamente para quem é aqui de Fortaleza. Nossa cidade está completando 300 anos na segunda-feira, né, teremos um feriado,
tá? E aí eu quero mandar esse abração aí para todos que são os fortalezenses, mas também cearenses, mas também Brasil, certo, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Nosso espaço aqui é de democratização do conhecimento. A gente tem isso como premissa, né, como meta, democratizar e fazer com que isso seja acessível a todos e a todas, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar, gente. E aí, sempre que eu começo uma competência, a falar de uma competência, eu trago aqui, né, a matriz de referência da redação do Enem. Por quê? Porque a matriz, como eu disse em lives anteriores, é o documento que norteia a correção. O avaliador, ele tem como gabarito, por assim dizer, a matriz de referência, né? E a matriz de referência relacionada a esta competência, a competência 3, diz que o aluno tem que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, né? Eu costumo dizer que essa competência é a mais difícil, não porque seja difícil simplesmente escrever e desenvolver um texto argumentativo, mas porque são muitas habilidades a serem postas em prática, né? Temos aí vários verbos, muitas habilidades a serem postas em prática simultaneamente. Então, você não pode só selecionar e não relacionar, ou relacionar e não interpretar, né? Todas essas habilidades têm de ser postas em prática simultaneamente e precisam ser muito bem compreendidas, ok? Inclusive, vocês aí do chat, tá? Quem quiser já dizer aí como é que costuma planejar, né? Se esse planejamento demora muito ou se não demora, tá? Vamos fazer esse espaço interativo para eu entender quais são, de fato, aí as suas dificuldades ou então as suas, né, facilidades. Às vezes a gente fala sempre dificuldade, mas há alunos que não têm tanta dificuldade assim em escrever, né? Talvez não saia um texto de uma nota tão maravilhosa, mas escrever, de fato, não é tão trabalhoso ou não é tão difícil para alguns alunos, certo? Então, vocês podem ir compartilhando aí no chat e me dizendo para a gente ir promovendo essa interação legal durante essa live, certo, gente? Bom, eu vou fazer um detalhamento, gente, desse descritor da C3, da competência 3, né? Mais uma vez, competência 3 diz respeito ao desenvolvimento, aos parágrafos 2 e 3. E o resto do texto não faz parte? Faz parte também. Mas onde isso é mais perfeitamente observável são nos 2 parágrafos do meio da redação, né? Que é quando você convoca os tópicos e desenvolve esses tópicos, ok? Então, vamos detalhar aqui e trazer, nesse detalhamento que eu vou trazer para vocês, sugestões de como vocês devem proceder. Aliás, devem não, vamos modalizar. Como vocês podem proceder, né? Porque o dever é algo muito fechado e aí a gente não quer colocar essa camisa aqui. Ricardo disse que todo dia está aqui, né? Cardoso Oliveira, muito bem, ótimo. Você vai ter um excelente desempenho, viu? Tenho certeza, tá? A gente está assim produzindo materiais muito especiais para vocês, tá, gente? Então vamos lá, detalhando o descritor da competência 3. O primeiro verbo que nós temos aí como descritor da competência 3, gente, é o verbo selecionar. Ok? Selecionar nada mais é que escolher. Tá? Eu vou escolher as minhas ideias, eu vou escolher os meus tópicos frasais, né? Estou falando de desenvolvimento, a partir do que a gente chama, isso não é novo, tá? Isso, na verdade, já quase todo mundo que escreve, principalmente com bastante frequência, tem o hábito de fazer o que a gente chama de tempestade de ideias, ou no termo em inglês, o que a gente conhece como brainstorm, né? Ou seja, chuva de ideias, tempestade de ideias. Para essa tempestade de ideias acontecer, óbvio que você precisa reservar um tempo, e aí esse tempo, no momento de prática, agora, você pode reservar o tempo que você quiser, né, desse início, mas óbvio que esse tempo tem que ir sendo reduzido ao longo da sua caminhada, porque lá na hora da prova o ideal é que essa tempestade, essa escolha, ocorra em até no máximo 10 ou 15 minutos. Né? O momento de escolher, e aí a gente vai fazer aqui o passo a passo para vocês entenderem na prática, tá? O momento de escolher é um momento fundamental, porque na tempestade de ideias, várias informações, fatos virão à sua cabeça, inclusive fatos, ideias e informações que estão lá no texto motivador e que, de certa forma, você
parafraseou, né? Você disse com outras palavras, você fez o que se chama de ampliação discursiva, que foi o que nós fizemos na live passada, e aí essa tempestade de ideias, de fato, vai jorrar, né? Essas informações e essas ideias, esses fatos, e você vai escrever livremente, ok? Nessa fase de escolha, não precisa, de fato, você já ir selecionando os tópicos. Você vai fazer a tempestade de ideias, em seguida que você vai escolher a partir da habilidade, né, do conhecimento, do que você pensa que pode desenvolver a partir dessa seleção. Ok, gente? Deem um joinha aí se vocês estiverem compreendendo, porque é muito importante essa parte aqui de detalhar o descritor, né, e entender o que se deve fazer passo a passo. O segundo verbo, gente, é relacionar. Né? O que é relacionar? Nós apresentamos aqui como sinônimo outro verbo que é associar. É preciso que as ideias que você selecionou, escolheu na primeira fase, elas tenham algum ponto de encontro, elas se associem, principalmente dentro dos parágrafos, ok? Muitas vezes essa associação, essa relação entre o primeiro desenvolvimento e o segundo, ela não é tão visível. Né? Por quê? Porque muitas vezes escolhem-se duas teses a partir de dois troncos argumentativos e essas ideias não têm tanta relação. Isso no âmbito dos parágrafos. Agora, no interno de cada parágrafo, as ideias que lá serão convocadas têm de ter relação, elas têm de ser associadas. É preciso ter relação de sentido entre uma ideia e outra no âmbito do parágrafo com unidade de sentido, tá? De novo, nós vamos mostrar na prática. Quem está entrando agora vai entender isso aqui quando a gente mostrar o texto, ok? O terceiro descritor, gente, é organizar, né? E organizar nada mais é que ordenar, ou, com outras palavras, hierarquizar. Você vai definir nesta fase o que é mais importante você colocar no parágrafo 2, que seria o primeiro desenvolvimento, e o parágrafo 3, que é o segundo desenvolvimento. Essa hierarquização é fundamental, principalmente no sentido de entender que o parágrafo 3 é o parágrafo que nós chamamos parágrafo de tensão. Né? O que é o parágrafo de tensão? É quando o seu texto deve, preferencialmente, fazer uma curva ascendente. Ele precisa crescer. Né? Se ele precisa crescer, você ordena, organiza para que a tese mais forte, né? Quando eu digo a tese mais forte, é o tópico mais forte, fique no terceiro parágrafo, ok? O seu texto precisa ter essa curva ascendente. Começou na introdução, fez a contextualização, lançou a tese. O segundo parágrafo, desenvolver um aspecto, o primeiro aspecto da tese, né? Não precisa ser um argumento tão assim, principalmente quando você não conseguir selecionar uma ideia legal, boa, não precisa ser uma ideia tão tensionada. Mas o terceiro, sim. Né? O terceiro tem de ser um parágrafo que tenha mais força argumentativa. Tá? Tem que ser um parágrafo que tenha mais apelo para que o seu texto faça a curva ascendente e depois desemboque na proposta de intervenção. É óbvio, minha gente, né? Vocês estão colocando os coraçõezinhos aí. É óbvio que nessa explicação dos descritores fica muito assim nebuloso entender o que é isso na prática, né? Porque aqui a gente está fazendo uma exposição meio que teórica da coisa, né? Falando dos verbos um a um e dizendo o que deve ser feito, mas na prática é o que interessa, né? O que interessa é a prática de fato, como é que faz isso, como é que eu opero no nível em que eu estou, né? E aí isso é bem importante que fique entendido, tá? Essa ordenação dá conta da organização, certo? E por último, e não menos importante, o verbo é interpretar, tá? E interpretar, gente, nada mais é que explicar. Né? Explicar o que significa. Boa tarde, Gabi, querida. Explicar é você se assegurar de que tudo aquilo que foi selecionado para ser desenvolvido no texto, você tem domínio, você tem conhecimento. Então, o que acontece via de regra? Pensa-se logo em um repertório, né? E aí eu falo do repertório porque muitos alunos, muitos participantes fazem isso, querem pensar logo no repertório, sem antes pensar na tese, sem antes pensar nos tópicos, e aí esse repertório fica meio solto ali, mas o aluno quer porque quer utilizar esse repertório, mas o repertório não cabe, não consegue explicar, não tem perna, né? Como diz no informal, não tem perna para fazer essa explicação. E aí, de fato, não saber explicar é não saber desenvolver e, portanto, gerar falhas, gerar lacunas,
né? Como é que eu sei essa questão do explicar? É o que você domina de conhecimento a respeito daquilo que você convocou. Né? Então, muita gente gosta de fazer, né? Inclusive isso está caindo bastante, tá? Eu acho que vocês devem ter informação sobre isso, a questão da redação esqueleto, em que se culpa o governo e se culpa a mídia, né? Omissão midiática, negligência governamental. Muitas vezes você não sabe explicar, no âmbito daquele recorte temático, em que a negligência governamental vai, né, ser associada àquilo. Né? Então, esses tópicos coringa, que se chamam, né? Ou seja, dá para culpar o governo em todos os temas? Não dá. Né? Depende do recorte, depende como é que o texto, o tema está colocado, qual é a perspectiva que o texto motivador traz. E aí você não vai colocar, obviamente, se você não consegue interpretar, se não consegue explicar adequadamente, ok? E aí eu digo que, em outras palavras, né, o que a gente resume disso tudo, gente? É fundamental, primeiro, escolher os pontos principais, né, selecionar, definir o que vem primeiro, que vem depois, que é exatamente o organizar, ordenar, articular as ideias em relações de sentido adequadas, que é o associar, né? E aí, quando a gente fala em relação de sentido, pessoal, fundamentalmente são duas no texto argumentativo. É a relação de causa e efeito e a relação de oposição. Né? Aproveitando aqui para fazer um adendo, que a gente, nós, a equipe toda do Super Enem, nós estamos gravando vídeos extras, né, nas nossas respectivas disciplinas. E aí há um vídeo de redação falando sobre relação de sentido de causa e consequência, né? Então, é a principal num texto argumentativo, né? Causa e consequência. Você convoca as causas e depois os efeitos, os impactos, como é que isso se opera, né? É justamente essa questão da articulação das ideias em relações de sentido adequadas. Depois vocês conferem lá nas nossas redes esse vídeo que tem falando sobre relação de causa e consequência, né? E, por fim, contextualizar / ilustrar com exemplos. E aí a gente vem, né, falar sobre a importância da boa escolha do repertório sociocultural, né? Daquela referência baseada nas áreas do conhecimento e que você vai trazer aqui para corroborar, para validar. Opa, meu tópico é esse, o repertório adequado é esse, e eu vou fazer nessa relação aqui de pertinência, de adequação, de articulação, ilustração da seguinte maneira. Ok, gente? Então, veja, por que a gente diz que é um pouco, né, um pouco difícil aqui a C3, né, a competência 3? Porque, de fato, são muitas coisas, né, muitos verbos aí, para ações para vocês darem conta, mas que isso, com a prática, a gente vai conseguindo fazer aos pouquinhos, tá bom? Fiquem tranquilos que dá tudo certo, ok? Vamos para a frente, né? Gente, sobre o projeto de texto, né? Todo mundo hoje fala em projeto de texto, em projeto de dizer, às vezes também, né, vem com essa terminologia, projeto de dizer, quando se fala, né, sobre texto que não seja tanto em contexto escolar. Mas esse projeto de texto, que foi muito, assim, inaugurado com o advento do Enem, porque antes não se falava muito em projeto de texto, né? Se falava em texto, em redação, nem se falava. Não me lembro de falar em organização, em planejamento, enfim. E aí, com o advento do Enem, lá nos anos 2000, essa expressão ela entrou meio que com força, né? Principalmente nas práticas escolares mesmo, de ensinar para o aluno o que é um projeto de texto. Né? No âmbito do Enem, né, que também não é muito diferente de outros âmbitos em que aconteça o texto dissertativo argumentativo, mas o que vem a ser, e aí nós temos esse texto aí falando sobre projeto de texto, retirado da cartilha do participante, né? O que vem a ser o projeto de texto? É o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. Nesse projeto, são definidos os argumentos que serão mobilizados para a defesa do ponto de vista e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Espera-se, né, veja aí o verbo, que seja possível perceber a presença implícita de um projeto de texto na redação, isto é, que seja claramente identificável o caminho escolhido por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Então, esse texto está na cartilha do participante, vocês podem depois conferir. E aí eu destaquei, pessoal, algumas expressões, palavras e expressões que são importantes para esse entendimento do projeto de texto. Né? No parágrafo 1 está dizendo que é um planejamento prévio, é o esquema.
né? No parágrafo 2 está se dizendo que deve-se perceber a presença implícita e o caminho. E aí vocês podem estar se perguntando como é que um avaliador que lê de forma rápida um texto, né, avalia de forma rápida, vai entender, vai saber, vai desconfiar que o participante fez um projeto de texto. Né? É possível, gente, é possível perceber, é possível aferir se o texto lido foi planejado previamente ou não foi. Como? Pela quantidade de falhas, se ele não tiver sido bem planejado, ou pela organização e desenvolvimento estratégico, se ele estiver sido planejado. Né? E aí todo esse caminho que faz com que a leitura progrida, né, que haja essa progressão textual, haja essa leitura de forma fácil, né, para o avaliador, ou seja, ele começa lá na introdução, lê de maneira célere e as ideias vão se completando, vão se concatenando, vão se interligando, e aí o avaliador percebe que esse texto foi planejado. Né? Dificilmente, eu não vou dizer que é impossível, porque eu não gosto de palavras muito categóricas, né? Mas dificilmente um projeto de texto não planejado vai conseguir ter uma nota boa, porque, enfim, ele é frágil. Né? Por mais que se escreva muito, por mais que se pratique bastante, esse planejamento, e aí, se vocês têm um modo individual de planejar, né, vocês podem ver se realmente está sendo eficaz, mas se não, a gente vai trazer aqui essa ideia para vocês de projeto. Certo, gente? Então, isso aí está lá na nossa cartilha do participante de 2025, tá? E aí vamos agora falar sobre a estruturação desse projeto, né? Como é que se estrutura? Vocês têm aí uma imagem seguida, né, de texto verbal também, em que a gente define passos, né? Professora, por que definir passos? É porque o passo a passo traz uma ideia de organização, né? O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer em seguida, né? Isso, além de organização, otimiza bastante o tempo de escrita. Né? Se você demorar demais nessa prática, demorar demais nesse tempo de escrita, é óbvio que você vai cansar, né? Vai ficar difícil, e aí, provavelmente, né, lá não, mas quando você está praticando, você vai querer abandonar o texto. Ao passo de que quando você estrutura, né, um projeto de texto em passos, aí fica um pouquinho mais confortável de trabalhar, né, nesse planejamento, ok? Então, o que nós estabelecemos aí? Passo 1, que nós já fizemos, inclusive, nas lives anteriores, né? Quem não assistiu, por favor, assista lá. Leitura da frase temática e dos textos motivadores. Nós fizemos 2 lives em que nós falamos bastante a respeito da importância desses textos motivadores, né? Por quê? Porque nessa leitura você vai identificar as possibilidades de abordagem do tema, certo? Então, assim, por mais que você já tenha escrito, feito redação sobre aquele eixo temático e possivelmente sobre aquele tema, né? Lá na hora da prova, é óbvio que o recorte não vai ser o mesmo que você escreveu, né? Vamos dar um exemplo. 2025 caiu sobre perspectivas acerca do envelhecimento da população brasileira, né? E aí muitas propostas, né, falavam anteriormente, né, falavam sobre a questão do etarismo, do preconceito contra as pessoas mais velhas, né? Está dentro do eixo temático? Está. Mas é a mesma coisa, o recorte temático? Não é, né? Então é preciso, de fato, atentar que esse primeiro passo vai estar centrado nesse recorte que está no momento e que é um recorte até então inédito para você, tá? E você vai identificar as possibilidades de abordagem do tema ali, fazendo o que eu já falei nas lives anteriores. Grifos, observações, né, relacionar a ideia central e etc, tá? Nesse primeiro ponto. Segundo, definição da tese e seleção dos argumentos, né? E aí você faz, obviamente, a partir dessa geração e do registro de ideias, tá? A gente vai mostrar aqui já na prática para vocês entenderem. E aí, quando eu estiver mostrando o texto na prática, eu quero que vocês deem os seus pitacos, né? As suas opiniões, façam perguntas, porque, de fato, mostrar na prática dá uma clareada melhor, né? Então, o segundo passo é a definição da tese e seleção dos argumentos. Não tentem definir a tese antes de ler a coletânea de textos. Isso não funciona, efetivamente não funciona. Por quê? Porque, repito, são os textos motivadores que vão nortear as possibilidades de abordagem do tema, ok? E no passo 3,
Organização da ordem, né? Até meio redundante, né? Organização da ordem, mas enfim, de apresentação das ideias, que é quando você vai definir e construir de fato a sua progressão temática. Sabendo o que já deve ter na introdução, né? Que é a contextualização, repertório e tudo. Você vai colocar no parágrafo 2, vai ser este tópico frasal, ou ideia central, ou argumento central, certo? Estou colocando aqui várias expressões, porque pode ser que vocês tenham visto de maneira diferente. Eu gosto muito da palavra tópico frasal, porque o tópico já está dizendo, né? Se eu estou topicalizando, eu estou dizendo assim, eu vou partir daqui desse ponto, desse tópico, e vou desenvolver as ideias a reboque desse tópico, né? Faz a escolha do tópico, do argumento, né, do segundo parágrafo, e em seguida do terceiro parágrafo, ok? A conclusão, ela vai nascer fatalmente dessa discussão. Então, a conclusão, é óbvio que você só vai organizar depois que você lê todo o seu texto até o parágrafo 3, né? A introdução, o segundo parágrafo e o terceiro. Depois se pensa na conclusão, porque ela tem que estar ali bem linkadazinha. Tá? Então aí, pessoal, na imagem, vocês estão vendo uma escada, né? Essa escada aí, visualmente, é justamente para defender essa ideia, que penso eu que é muito pertinente, de que o texto precisa fazer uma curva ascendente. Se o seu texto sobe no segundo parágrafo e desce no terceiro, você não consegue explicar bem ou desenvolver adequadamente, é óbvio que aquilo ali vai ser automaticamente percebido como uma falha no projeto de texto e, portanto, né, você será penalizado. Ok, gente? Então, a estrutura básica é esta: leitura, definição e organização e depois a escrita do rascunho, ok? Vamos aqui, né, fazer uma falinha rápida sobre a tese, né? Até hoje, em salas de aulas diversas, os alunos, os estudantes têm dificuldade em estabelecer o que é a tese, né? E aí, para o Enem, isso talvez não fique tão difícil, porque se convencionou, né? Quando eu digo se convencionou, é porque quase todo mundo ensina dessa maneira, que a tese são aqueles dois troncos que se colocam na introdução, né? A partir dos quais vai ser desenvolvido o texto. Na verdade, não é bem isso que é a tese, não, né? Mas para não confundir a cabeça, vamos trazer aqui a definição e o exemplo da tese, considerando esse contexto Enem, né? A tese, gente, é o ponto de vista central que se defende sobre o tema, o qual deverá estar claro durante a argumentação. A tese deve ser o primeiro elemento selecionado na fase de geração de ideias, pois todos os argumentos devem ir ao encontro dela, né? Quando a gente fala deve ser o primeiro elemento, e aí realmente eu estou utilizando um verbo bem proibitivo, né? Deve, não pode, é porque comumente, né, existe uma falha nessa questão do planejamento em se pensar logo no repertório e deixar a tese em segundo plano. Não é o repertório, não é a tese que trabalha em função do repertório, é o repertório que trabalha em função da tese. Então, se é essa relação, é óbvio que a tese tem que ser o primeiro a ser pensado e relacionado, certo? Esse ponto de vista central, ele não pode ter caráter expositivo. A própria palavra já está dizendo, ponto de vista. Então, portanto, tem que ser algo, de fato, argumentativo, que traga essa opinião, que dê essa noção de que você está fazendo uma reflexão por meio de um ponto de vista, tá? Vamos ver um exemplo prático, tá, gente? Na obra literária Torto Arado, Itamar Vieira retrata uma comunidade quilombola na fazenda Água Negra, na Bahia, relatando aspectos socioculturais relevantes para essa população afrodescendente, como os rituais religiosos e os saberes tradicionais passados pelas gerações. Fora da ficção, né, em primeiro plano, o que ele faz? Coloca um repertório articulado, pertinente ao tema. Depois coloca um elemento chamado, né, eu chamo de ponte coesiva, tá? Para poder entrar na contextualização temática, né? Fora da ficção, é nítido que a sociedade brasileira não valoriza a herança africana presente desde a histórica formação nacional. Então, veja que aí já tem um ponto de vista sendo colocado, né? Ah, professora, mas esse ponto de vista já está no próprio tema, já que o tema fala sobre desafios para valorização. Quando se fala desafios para valorização, está se dizendo que não é valorizada essa herança, né? Mas veja que quando o candidato coloca que é nítido que a sociedade não valoriza, já é para puxar a tese que vem em seguida,
certo? Já é um ponto de vista que chama, que puxa a tese. Vamos ver qual é. Essa problemática da invisibilidade decorre da mentalidade colonial eurocêntrica, bem como da lacuna educacional no tocante ao resgate da cultura afro-brasileira. Né? E aí a gente verifica que depois do repertório entra um ponto de vista e depois desse ponto de vista o candidato utiliza o método de responsabilizar, né, os agentes envolvidos na desvalorização. Este é o método. Tá? Existem vários outros, gente, que aí, dependendo do recorte temático, dependendo do seu nível de conhecimento, dependendo do próprio apelo temático, porque às vezes é um tema muito, muito mais crítico, por assim dizer, né? A gente comparando, por exemplo, o tema de 2023, que foi a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher, ok? E comparando o tema de 2025 do ano passado, que foi perspectivas acerca do envelhecimento, é óbvio que você, pela própria natureza da frase temática, você compreende que invisibilidade do trabalho de cuidado tem uma carga maior, né, de criticidade do que perspectivas acerca do envelhecimento, né? O que é melhor de desenvolver? O melhor de desenvolver é o que você tem conhecimento, né? Que você angariou aí conhecimentos, enfim, né? Mas lógico que aquele que tem uma carga maior de criticidade na própria frase temática vai ser um pouco mais confortável de, penso eu, né? De desenvolver, ok? E aí, neste exemplo, a tese está a partir desse método de responsabilização. Quem é o responsável? A mentalidade colonial eurocêntrica, aí vai se partir de uma abordagem sócio-histórica, né? Achei super pertinente, inclusive isso aí é uma introdução de redação nota 1000, tá, gente? De uma aluna do Rio Grande do Norte, ok? E aí é isso que se estabelece, gente, um modelo clássico. Me digam aí, vocês que estão caladinhos e caladinhas no chat, me digam se vocês costumam utilizar esse método clássico, né? Que método clássico é esse? Colocar as duas teses. Aí eu estou fazendo umas aspas aqui com as mãos, porque, de fato, né, as duas teses no âmbito Enem é colocar esses dois troncos aí argumentativos que vão se desenvolver depois. Certo, gente? Então, mentalidade colonial, lacuna educacional, tá? Se estabeleceu aí como a tese do primeiro parágrafo. Bom, agora, gente, sem mais delongas de teoria, né? Na verdade, não é nem teoria, né? São coisas que estão na matriz e que a gente vai didatizando, assim, para o melhor entendimento, ok? A Thalita está dizendo que sente dificuldade na argumentação. Thalita, isso pode ter várias respostas, né, para essa sua dificuldade, né? Pode ser uma dificuldade mesmo de leitura, pode ser uma dificuldade de planejamento, né, que é o que a gente está falando agora, eu quero que você preste atenção. Pode ser uma dificuldade também da própria natureza temática, né? No ano passado, como eu já falei aqui, houve uma dificuldade por conta da palavra perspectivas e, assim, uma série de questões, né? Mas vamos ver na prática, gente, como é que isso acontece. Todo aquele desenvolvimentozinho dos verbos, das ações, das habilidades, do descritor da C3, como é que isso acontece. E aí, o que eu estabeleci aqui como prática? Trabalhar um tema que caiu no Enem PPL do ano de 2017, faz um tempinho, mas esse tema, na minha opinião, é um tema atemporal, né? Ele resiste, ele é um clássico de problemas, que é a questão das consequências da busca por padrões de beleza idealizados, né? Eu acho que em todo o tempo, essa questão da beleza, do padrão estético, enfim, todo o tempo isso foi muito discutido, e se não discutido, observado, né? Essa questão da beleza, enfim, na sociedade sempre foi discutido. E aí, o que é o Enem PPL? Vocês devem saber, mas enfim, né? A proposta, né, a prova que é aplicada na população privada de liberdade, nas unidades penitenciárias, ok? Professora, por que trazer um tema do PPL? Eu optei por esse tema primeiro. Eu achei maravilhoso o tema. Segundo, os textos motivadores não estão muito extensos, o que vai me permitir, penso eu, que a gente consiga fazer nesta live toda a questão da prática, né? Desde o início até o finalzinho do texto, que é o resultado final, certo? E aí, por isso que eu
Escolhi. E aí nós vamos fazer exatamente, pessoal, o que eu já falei aqui no primeiro tempo da aula, tá? Nós vamos primeiro colocar os textos motivadores, nesse caso são 3 textos, tá? Ler, fazer a leitura desse texto motivador e depois ir fazendo o passo a passo do planejamento do projeto. Tudo bem? Quero que vocês tenham maior atenção e, se possível, chamem os amigos e amigas para observarem aqui essa exemplificação. Já tentei com outros temas e me pareceu bem mais confortável fazer com essa sugestão aqui de planejamento, certo, gente? Então, vamos lá. Textos motivadores. O texto 1 diz o seguinte: a beleza parece caminhar em uma linha tênue entre as escolhas do indivíduo e a imposição coletiva. Se, por um lado, cada um pode buscar a beleza da maneira que considerar melhor para si, por outro, cuidar da beleza torna-se um imperativo. Modelos funcionam como fonte de comparação social. E a exposição às imagens idealizadas da mídia tem como efeito uma redução no nível de satisfação dos indivíduos com relação à própria imagem. Este processo de comparação social também influencia fortemente a autoestima do indivíduo. A percepção de uma discrepância acentuada entre o eu real e o eu ideal gera ansiedade e sentimento de satisfação com relação ao seu autoconceito e, consequentemente, uma redução na sua autoestima. Na tentativa de atingir um ideal estético socialmente aceito, muitos se dedicam a uma luta incansável para esculpir o corpo perfeito e aproximar-se de um padrão de beleza. Eu achei esse texto maravilhoso para apresentar o tema, né? E a perspectiva que se deseja abordar a respeito da questão dos padrões de beleza, né? Existem inúmeras possibilidades. Mas aqui, e aí esses grifos, observem que os grifos que eu fiz em amarelo é justamente as expressões e as ideias-chave. Você parte do grifo ou também pode partir de uma anotação de qual é a ideia central. Aqui eu fiz as duas coisas, né? Cuidar da beleza é um imperativo, porque as pessoas se comparam socialmente com modelos. E aí a gente sabe muito bem de onde é que esses modelos estão aí circulando, né? Aí depois ele fala sobre a comparação social, que influencia a autoestima, isso é fato, pode gerar sentimento de satisfação, e aí retoma a questão da autoestima. Então, veja que a questão da autoestima aí nesse texto é bem preponderante, né? O que me faz entender que qual é a ideia central desse texto? Padrões de beleza socialmente impostos influenciam a autoimagem e a autoestima das pessoas, ok? Esta é a ideia que, se você torcer assim o pano, né, vão cair esses pingos aí. Essa é a ideia central. Ah, professora, entendi. Essa ideia central vai virar tópico? Depende. A gente ainda está nesse primeiro momento de leitura e de entendimento do tema, certo? Thalita, que diz que sente dificuldade na argumentação, acompanha, que eu acho que isso aqui vai te ajudar, certo? O segundo texto, gente, é um texto multimodal, né? Nós temos vídeo lá sobre texto multimodal, viu? Não deixem de assistir. E aí, esse texto multimodal, que a gente diz que é assim o é, porque reúne linguagem verbal e não verbal, nós vemos aí um casal, né? Aparentemente feliz, né, abraçado, e com a seguinte inscrição. Nayana já ouviu que quando a mulher é mais alta do que o homem, o casal fica feio. Feio entre aspas. A Nayana e o Beto transbordam felicidade e não entendem como alguém pode achar o amor algo feio, né? É um texto pequeno, traz uma nova perspectiva a respeito de beleza relacionada a quê? Ao julgamento social relacionado às questões afetivas, né? Então, qual é a ideia central? O amor e a felicidade de um casal não dependem de padrões estéticos ou expectativas sociais. Essa questão da expectativa é muito cara a este tema, por quê? Porque padronizar, estereotipar, é justamente colocar dentro de uma caixinha de uma expectativa que nunca é real, né? E aí a gente vai estabelecer aí como a ideia central. Ah, não, professora, esse texto aqui eu acho que eu não vou aproveitar muito não, porque eu pensei em outras coisas a partir da leitura que eu fiz dos textos. Tranquilamente. Tá? Você não precisa aproveitar todos os textos, mesmo porque às vezes eles nem combinam entre si com a tese que talvez você vá estabelecer. Mas a leitura de todos é obrigatória? Sim, a leitura de todos é obrigatória. E com essa análise crítica, né? Com essa estratégia de ler para além apenas do texto, mas também interpretando, né? Eu disse para vocês lá na primeira live que
a proposta de redação é uma proposta de escrita integrada à leitura. Entender isso é fundamental, ok, Thalita? É uma proposta de escrita integrada à leitura, não é simplesmente escrita. Então, é preciso ler bastante e ler de modo constante, ok? E, por fim, gente, o texto 3, né? E aí, até na proposta, observem, esse texto 3 vai trazer uma perspectiva um pouco mais tensa, né? Ou seja, um pouco mais forte, mais crítica com relação à questão do padrão de beleza. O que me faz inferir, deduzir, que até na proposta essa questão da curva ascendente dos textos é viável a gente entender que assim o é. E aí o texto 3 diz: os transtornos alimentares mais relevantes em nosso contexto sociocultural são a anorexia e a bulimia nervosas. A anorexia nervosa se caracteriza pelo pavor descabido e inexplicável que a pessoa tem de engordar, com grave distorção da sua imagem corporal. Para atingir esse padrão de beleza inatingível, e aí, ó, observem que beleza está entre aspas, o que desloca o sentido original da palavra, né? O anoréxico se submete a regimes alimentares bastante rigorosos e agressivos. Já a bulimia nervosa se caracteriza pela ingestão compulsiva e exagerada de alimentos, geralmente muito calóricos, seguida por um enorme sentimento de culpa em função dos excessos cometidos. Excessos volta a estar entre aspas, porque existe um deslocamento de sentido. Né? Na verdade, quando diz assim, culpa em função dos excessos, esse excesso é a partir da visão do do bulímico, né? Da pessoa que tem bulimia, e não, de fato, do excesso que seria em situações comuns, né? Já é uma patologia. Não podemos perder de vista que a formação da autoimagem corporal de cada pessoa está fortemente influenciada pela maneira como a sociedade impõe, mais aspas aí, o que é ter um corpo esteticamente apreciável. Gente, botem um coraçãozinho aí no chat se vocês tiverem entendido essa ideia de que os textos motivadores fazem uma curva ascendente, porque eles fazem, certo? Eles fazem essa curva. Ou seja, o primeiro caracteriza qual é mais ou menos a abordagem de padrão estético de beleza. O segundo traz uma nova perspectiva que pode ser aproveitada se você conseguir pensar num tópico relacionado à imposição social a respeito das relações afetivas e beleza. E o terceiro, mais tenso, vai falar sobre a pressão social por padrões de beleza pode contribuir para o surgimento de transtornos alimentares. E aí, gente, nada mais atual. Nós estamos falando de 2017, né? 9 anos atrás, mas nada mais atual que um tema desse. Eu queria muito que pudesse, né, ser reeditado e cair esse tema, porque o que a gente vive hoje, o conhecimento que a gente tem, né? Nós, vocês temos a respeito dessa questão da cultura da beleza, que é trazida muito pela questão do algoritmo, das redes, da plataforma, né, do padrão de que ser bonito é ser magro, ou ser bonito é ser jovem, né? Isso tudo já está automaticamente no nosso imaginário social, né? E a gente precisa entender como é que isso pode ser discutido criticamente. Certo? Muitas das ideias do tema da redação, gente, já estão no inconsciente coletivo, né? O que é o inconsciente coletivo? Aquilo que todo mundo já aceita mais ou menos como comum, normal, trivial, não é isso? Só que a gente tem que pensar a partir de um olhar crítico e analítico daquela temática. Né? Hoje em dia nós temos várias possibilidades de pensar nesse tema, principalmente com relação à cultura de magreza. Né? A cultura de que ser bonito, né? O padrão estético ideal é ser magro. Hoje em dia existem, né, e as canetas emagrecedoras, enfim, todos aqueles aparatos de medicamentos que as pessoas utilizam muitas vezes de forma até inadequada, né, sem acompanhamento médico, que traz um risco. Né, o uso desses medicamentos. Então, você já pode ir fazendo essas no momento da leitura da proposta, viu, Thalita? Você já vai fazendo essas inferências, esses links, essas conexões. Tudo isso vem de modo muito automático, né, no momento que você está praticando. E depois você só vai organizar no projeto, ok? Botem um joinha aí se vocês gostaram do tema. Eu amo, adoro este tema, ok? Só beber uma aguinha aqui para molhar a garganta. Vamos lá. Ok, professora. Lemos os textos motivadores, grifamos, definimos a ideia central de cada texto. E agora? Qual o próximo passo? E aí que nós vamos, né? Chega, tá faltando um slide aqui.
Só um minuto, gente. Tá faltando um slide aqui, gente. E eu não posso deixar esse slide faltar. Só um momento, tá? O que eu faço? Minuto, galera. Tá faltando o slide mais importante, que é o slide do planejamento do texto. Cadê ele? Vamos procurar. Jesus! Não é. Como é que eu faço, hein? Gente, só um minuto, viu? Quem sabe faz ao vivo, falhas técnicas. Ai, Deus. Vê essa aqui, ó, live 3, semana 6. Segura aí, pessoal. Vamos tomar uma aguinha ao banheiro enquanto eu vejo aqui, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. Ah, mas ele tá só como se fosse para não ver, né? Olha que estranho. Como é que eu faço? Segurem as pontas, meu povo. Gente, o slide principal. Mas vai dar certo. Esse aqui já é depois, é antes. É porque ele tá para não ver. Não sei quem foi que fez isso. Parei o compartilhamento, isso. Pronto, ó, é esse aí. Ele tá para não ver, ó. Tu tem que clicar aqui. Bota aqui a apresentação desse slide, aqui do slide atual. Vamos ver se dá certo. Foi. Oi, deu certo. Gente, dei uma... Tá compartilhando lá? Deixa eu ver. Tá. Está aparecendo aí para vocês, pessoal? É hora de planejar. Dei aí o ok. Acho que tá, né? Pronto. Só que aqui não tá legal, ó. Deixa eu ver aqui. Passando. Sim, né, Ana Luísa? Certo. Tô passando só aqui o... Não, não tá passando para eles, não. Gente, que horror. Peraí. Mais um minutinho. E o tempo passando, viu? Para compartilhamento. De novo, só para eu passar desse aqui. Não. Não é isso. Parents. Ó, o que tá passando lá tá diferente daqui, né? Sim. Vamos fechar e abrir de novo tudo. Embaixo aqui pra ver. Vai baixar. É esse, né? Não, vai baixar. Aqui, ó, é esse. Vai, apresenta. Uh!
Oi? Será que é a internet? Eu tentei animação. Bota apresentar. Deixa eu ver. Ó, tá aparecendo 3 diferente. Opa, peraí. Agora, não sei. Ó. A internet tá bem fraquinha. Pessoal, vocês estão aí, confere. Ai, Senhor. A Isabel está perguntando, a hora de fazer a tempestade de ideias é na hora da leitura? É depois da leitura, certo, Isabel? Pronto. Não está aparecendo. E agora? E eu preciso desse slide, gente, porque é o slide exatamente do planejamento. Então, vamos lá, retomando, né? Ui, que nervoso, meu povo. A Isa perguntou, né? A hora de fazer a tempestade de ideias é na hora da leitura dos textos, você lê o texto e faz exatamente como eu fiz, né? Faz a leitura, faz o grifo, estabelece a ideia central, ok? Depois é que você vai fazer o que nós vamos fazer agora, certo? É hora de planejar. A questão do planejamento do projeto em si é esta aqui, ok? E aí a gente vai ver o seguinte: primeiro, leitura do texto motivador e do comando da prova, já fiz, ok? Grifo das palavras-chave do tema, já fiz. Consequências e padrões de beleza idealizados. Aí agora você vai fazer, de fato, a tempestade de ideias, ok? Dê um joinha aí se estiver aparecendo aí o que tá no slide, tá? A partir dos seguintes questionamentos. Gente, essas perguntas são o que a gente chama de perguntas norteadoras, ok, Isa? As perguntas norteadoras servem para dizer assim: eu estou fazendo determinada pergunta e vou responder. É como se fosse um questionário, né? E aí esse questionário é exatamente para poder as respostas derivarem das respostas derivarem os seus argumentos, os seus tópicos, né? Então a primeira pergunta: qual é o problema? Certo? Essa caracterização de qual é o problema, ela deve estar na introdução do seu texto. E sempre, sempre vai ter que ser pensada a nível de problema, mesmo que o recorte temático ou propriamente a frase temática não tenha um problema em si. Que foi o que aconteceu, gente, no ano passado, né? Perspectivas acerca do envelhecimento da população brasileira. Você poderia elencar N argumentos, ideias, fatos relacionados a envelhecer bem, né? As pessoas estão envelhecendo bem, as pessoas estão envelhecendo mais, estão tendo mais qualidade de vida, ok, coisas positivas, mas tem de existir um problema, porque se não existir, como é que eu vou resolver? Né? Então é preciso trazer um problema, é preciso trazer problematização para aquilo que está no tema, ok? Problema: a busca por padrões de beleza idealizados. Ah, não, professor, está muito parecido com o que está lá, né? Eu não quero copiar. Então, você pode textualizar de maneira diferente. O problema é a pressão social para se adequar a padrões de beleza idealizados. Né? Você pode deixar esse problema mais enxuto, mais específico e já trazer como caracterização essa questão da pressão social, que é o principal, ok? Isso deve estar na introdução, que é a caracterização do tema. Tudo bem, gente? Em segundo lugar, você vai perguntar quais são as causas do problema. Você pode colocar só assim, causas, e elencar uma série de causas. Elencar, que eu digo, é numerar, né? Aí eu coloquei aqui a influência da mídia, o mito da jovialidade para aceitação social, a indústria da beleza, a comparação estética com modelos e inúmeros outros, quer dizer, inúmeros não, né? Porque inúmeros não vai dar tempo de fazer. Mas, enfim, pelo menos umas 3, 4 ideias. Todas as ideias vão ser desenvolvidas? Não vão, né? É óbvio que você vai ter de enxugar isso depois, fazer uma limpeza no terreno e escolher as mais relevantes para o seu projeto, tá? Se existe uma causa, olha aí, a argumentação por causa e consequência, que é fundamental. Existe, obviamente, uma consequência, né? Consequências: frustração por não conseguir acompanhar o padrão, queda na autoestima, problemas físicos, desenvolvimento de problemas mentais. Ok? Vocês podem estar percebendo, né, se perguntando se isso não está muito perto do que está no texto motivador, né? E aí eu respondo exatamente com
o argumento que eu trouxe na live passada a respeito da ampliação discursiva que se faz via texto motivador. Ou seja, aproveitamento das ideias para compor a ideia que você, candidato, vai desenvolver, né? E, de fato, frustração, queda na autoestima, problemas físicos estão lá. Mas como é que eu vou trazer isso? A partir de que perspectiva? Isso aqui compete a mim fazer, né? E ser mais autoral nessa questão. Depois você vai perguntar. Olha aqui, gente. Atenção, por gentileza. Onde é que vai aparecer a pergunta do repertório? É depois de várias perguntas anteriores. Caracterização do problema, causa e consequência. Só depois, a partir do que você já elencou de causa e consequência, é que você vai trazer o repertório aí como ideia. Ok? Mas eu não consigo, eu penso logo no repertório. Dificilmente, né? A não ser que você, de fato, tenha uma habilidade muito grande, quem tem habilidade muito grande faz de forma organizada, né? Mas dificilmente você trazendo o repertório primeiro, você vai conseguir linkar as ideias depois, né? De novo, gente, o repertório vai trabalhar em função da tese e não o contrário, né? E aí eu trouxe para vocês alguns aqui, ó, o mito de Narciso, lá da mitologia grega, Vinícius de Moraes, poema que me perdoem as feias, na verdade o título desse poema é Receita de Mulher, mas eu trouxe aqui que me perdoem as feias para poder trazer, né, essa questão aqui do padrão de beleza, né, que é o primeiro verso do poema é este, né, que me perdoem as feias, mas a beleza é fundamental, certo? E aí coloco ali como possível repertório que eu consiga desenvolver. Cinderela, e aí eu fui lá para o universo infantil, universo dos contos de fadas. Cinderela é, por excelência, uma história que fala sobre essa questão da beleza, né, de como essa beleza suscitou nas primas da Cinderela aquela inveja, enfim, toda aquela questão, né, e como é super valorizada essa beleza. E, se você quiser um repertório mais escolar, eu nem digo escolar, né? Filosófico, enfim, sociológico também, aí você pode desenvolver a ideia lá da indústria cultural, né? Da cultura de massa. Se você está ligado bastante aí nessas ideias todas, né, advindas da filosofia, da sociologia. Eu tenho visto muitos colegas aqui da filosofia, da sociologia, da história, pessoal, referenciar, isso aqui para redação, né, fazer esse desenvolvimento, né, a partir dessa ideia na redação. Então, é muito legal, muito bacana você trazer uma ideia advinda desse conhecimento e você costurando ali com a frase temática, né? E aí a indústria cultural é lá da filosofia, da escola de Frankfurt, do Adorno e do Horkheimer, né? Eu acho que a Alexandra já deve ter falado para vocês, né? E, professor, esse monte de repertório, nem todos podem ser, né, aproveitados. Talvez eu não consiga nem aproveitar um desses, eu pense em outro no momento que eu estiver escrevendo, mas neste momento de tempestade de ideia, o que eu achei adequado foram esses aí, né? Como se pode resolver? E aí a gente já está na proposta de intervenção. Campanhas virtuais de conscientização, remoção de filtros nas redes, programas de incentivo à representatividade de corpos diferentes e outras mais, né, soluções que possam ser elencadas a partir desse problema. Quem pode resolver? O poder público ou o governo, ok? Que é a mesma coisa, né? Como essa solução resolveria, as pessoas passariam a se aceitar como são, certo, gente? Então, esta é a sugestão de planejamento baseado nas perguntas norteadoras. Se você não conseguir tudo, você só pense problema, causa, consequência, repertório e solução, ok? No momento, logo após da leitura do texto motivador, faz isso. Certo? Depois, o que eu vou fazer, professora? Depois você vai escolher de fato, certo? Quais são, né, os pontos-chave que serão desenvolvidos a partir dessa tempestade que você fez. Vocês podem estar se perguntando, professora, e se eu só conseguir colocar uma causa e uma consequência, né? Não vai ter escolha, né? Não vai ter escolha porque vão ser poucas, né? A própria seleção foi pobre, por assim dizer, certo? O ideal é que se coloquem pelo menos 3. Dessas 3, você escolha 2. Sempre casando ali, né? Olha aí o verbo relacionar, causa e consequência, ok? E aí, gente, depois desse planejamento, eu fiz esse projeto de texto aqui em forma de esquema, certo? Tá aparecendo aí o projeto de texto? Tá, pronto, em forma de esquema, que é justamente tudo que foi respondido ali, dali eu tirei apenas o que eu quero desenvolver,
certo? E o projeto de texto final resultou neste esquema. Não precisa fazer esse esquema aí exatamente, certo? Você pode fazer até sem os quadrinhos, porque dá trabalho fazer isso, né? E você não está no computador, você está escrevendo à mão. Mas o que ficou o meu projeto de texto final? Vamos lá. Impactos negativos da cultura de idealização estética, logo necessidade de debate. Esse logo, vejam bem, tá? Esse logo é um conector, né? Um conectivo lá da competência 4. É um conector que a gente chama de prototípico. O que é prototípico? Eu estou colocando aí só para dizer que é uma relação de causa e consequência, certo? Isso, logo isso. No texto, é óbvio que ele não vai entrar assim, né? Ele vai entrar por meio de outros conectores que eu vou mostrar para vocês no texto, certo? Isso aqui é só para eu montar o esqueleto do texto. Desenvolvimento, que é o desdobramento dos argumentos, ficou o seguinte. O primeiro parágrafo de desenvolvimento ficou da seguinte forma. Criação de perfis irreais pelas redes sociais, logo influência. Porém, realidade diversa. Logo, frustração, logo, necessidade de frear a influência. Certo? Professor, o que é isso? É o segundo parágrafo todo enxuto apenas com os pontos. Eu vou depois enxertar o texto, ou seja, o que é enxertar o texto? Eu vou jogar o texto completo do parágrafo. Mas o planejamento é esse, certo? A partir desses tópicos. E vejam, gente, que o logo e o porém, eles estabelecem essa relação de associação entre as ideias, certo? Que a gente vai ver no texto daqui a pouquinho. Parágrafo 3. Obsessão pela juventude. Logo, qual é a consequência? Procura por intervenções estéticas. Porém, nem todo mundo tem acesso a isso. Falta acesso. Logo, qual é a consequência? Baixa autoestima e problemas mentais, possivelmente. Certo? Então, veja que esse parágrafo 3, ele trouxe algo um pouco mais forte, porque os problemas aqui de autoestima, que podem evoluir para problemas, inclusive físicos e mentais, é muito mais forte do que a simples e pura influência falada no segundo parágrafo. Certo? Conclusão, campanhas de conscientização, logo, ou seja, o que essas campanhas vão resultar? Vão ter como efeito autoaceitação estética e etária, certo? Gente, isso é o que a gente chama de projeto de texto final, ok? Não há como fazer, pelo menos eu acho que eu não conseguiria fazer, direto, sem fazer uma tempestade de ideias no estilo do slide anterior, certo? Então, primeiro, leitura, depois tempestade, depois escolha do projeto. Grande vantagem, botem um coraçãozinho aí se vocês estiverem entendendo, viu, queridos? Ou então digitem. Grande vantagem é saber que esse projeto está todo concatenado e que o texto que vai derivar dele não vai ter falhas. Por quê? Porque todas as ideias estão corretamente relacionadas, certo? Todas as ideias estão corretamente relacionadas. Né? Dificilmente você vai apresentar falha ou lacunas. Vamos agora para o desenvolvimento do projeto de texto, e aí eu coloquei assim, ó, alerta de textão, né? É outra coisa que eu gostaria, assim, de conscientizar, viu, Camille, Mentes Brilhantes. Gente, não tem como fazer um texto bom, né? Quando eu digo bom, é 900 mais, né? Se você, de fato, não escrever bem, muito, né? O que é escrever muito? No mínimo, 26 linhas, 28 linhas, preferencialmente as 30 linhas. Tá? O texto de 20 linhas, ele está pouco desenvolvido ou não desenvolvido, dependendo da divisão das partes que se fizer, né? Então, é textão mesmo, tá? Façam textões que vocês vão conseguindo aí depois, né, melhorar, né, burilar isso tudo, tá? Vamos ver qual foi o texto que a gente já tá com o tempo, né? Eu posso demorar uns 5 minutos a mais? Posso não, né? Oh, meu Deus. Enfim, vamos lá. Introdução do texto, né? Depois vocês dizem aí a opinião de vocês a respeito, tá, galera? Deixa eu ver se tá aparecendo já para eles. Tem um delayzinho, né? Mas tá, pronto. Introdução do texto. Na mitologia grega, Narciso foi um belo jovem que, ao vislumbrar sua própria imagem refletida nas águas de um rio, apaixonou-se perdidamente por ela e lançou-se à correnteza, morrendo afogado por consequência do seu excesso de vaidade. Repertório, ok? No contexto social contemporâneo, com ponte coesiva para entrar na contextualização, certo?
É possível associar a história do personagem mitológico à existência de uma cultura de idealização de rostos e corpos perfeitos, a qual tem impactado negativamente a vida de milhões de pessoas. Problemática que suscita um debate responsável a fim de encontrar soluções para mitigá-la. Professora, meu mundo caiu. Cadê as teses? Cadê as teses, né? Gente, eu fiz de propósito não colocar as teses aqui, né? Apesar de que tem tese, mas não é a tese clássica, né? Qual é a minha tese? A tese é que está aí destacada, né? Essa idealização impacta a vida de pessoas e, portanto, a gente precisa debater a respeito disso. Né? A minha tese é essa, é preciso debater por quê? Porque isso impacta a vida de milhões de pessoas, ok? Os troncos argumentativos eu, de fato, não coloquei, certo? Porque não é obrigatório colocar. Se você não conseguir colocar, não coloca, certo? E mesmo assim aparece tese, certo? E aí, qual é aí a organização da introdução? Repertório desenvolvido, ponte coesiva, associação do repertório com a contextualização temática e a tese dizendo que a gente precisa discutir, certo? Parágrafo 2. Inicialmente, cabe destacar o papel das redes sociais na potencialização do problema, uma vez que o marketing de influência no segmento de beleza opera sob uma lógica perversa, a qual inclui a criação de perfis irreais, baseados em mudanças estéticas que os seguidores devem realizar virtualmente em seus corpos para se encaixarem nos estilos da moda. Todavia, relação de oposição aí muito bem-vinda, viu, gente? A relação de oposição. Para além do mundo cibernético, ou seja, fora da internet, a percepção da realidade mostra-se diversa, resultando em grandes frustrações devido à impossibilidade de corresponder aos padrões forjados. Dessa forma, torna-se clara a necessidade de frear tais influências. Ok, gente? No segundo parágrafo, a gente faz aqui uma tese por responsabilização da questão das plataformas digitais, sobretudo das redes sociais, certo? Por quê? Porque essa influência que está lá no meu projeto de texto, né, que se dá através da criação dos perfis irreais, dos filtros, né? Eu não quis colocar filtro aqui, porque, enfim, ia ficar muito grande. Mas perfis irreais, né, dá mais ou menos a entender que é isso. E aí, que isso é prejudicial, que isso é ruim, que isso é péssimo, né, e nefasto para a questão da influência das pessoas, ok? Só que na vida real ninguém é desse jeito, né? Quase ninguém é desse jeito, né? Tão perfeito. E aí se resulta em frustração. Qual é a opinião? É preciso frear isso. Veja que eu não estou dizendo quem é que vai frear. Eu não estou apontando os agentes, porque isso aí é da proposta. Mas essa proposição de que é claro que é preciso frear está no meu parágrafo como argumentação, ok? Deem aí um joinha se vocês estiverem entendendo. Esse inicialmente eu coloquei em azul, gente, porque é um elemento coesivo que introduz o parágrafo. Eu recomendo fortemente que vocês iniciem, né, os parágrafos com esses elementos coesivos, certo? Para poder trabalhar na competência 4, ok? Parágrafo 3. Observem como o parágrafo 3 é mais tenso que o 2, certo? Faz uma curva ascendente, ele sobe o texto, ele sobe até, inclusive, o grau de interesse do leitor, nesse caso, avaliador, do seu texto. Além disso, observa-se na cultura brasileira uma certa obsessão pelo prolongamento da juventude, que provoca temor pela chegada da velhice nos mais jovens e problemas de aceitação social nos mais velhos. Eu estou considerando duas realidades, né? Consequentemente, há uma busca desenfreada por intervenções cirúrgicas e técnicas rejuvenescedoras, as quais prometem manter a aparência sempre jovem e bonita. Com efeito, quando não se tem acesso a tais procedimentos, o resultado é a queda na autoestima do indivíduo, podendo resultar em problemas mais sérios, como ansiedade e depressão, certo? Então, mais uma vez, pessoal, a questão da obsessão pelo prolongamento da juventude relacionada ao padrão de beleza, ao padrão de uma sociedade que só vê jovem, né, magro, né, como padrão de beleza, traz essa questão da busca por técnicas, mas nem todo mundo tem condição de fazer essa busca, né? Fazer essas técnicas. E, portanto, a queda na autoestima, que não é só a queda na autoestima, né?
A queda na autoestima eu já discuto também no parágrafo 2, aqui eu só faço ampliar, que a queda na autoestima resulta em problemas mais sérios, ansiedade e depressão, né? Eu já faço essa atenção, gente, para chamar a proposta de intervenção que aí vem. Portanto, né, conectivozinho de conclusão, você pode colocar, portanto, em vista dos aspectos observados, em suma, tá? Todos esses são conectores prototípicos de conclusão, tá? Com o objetivo de minimizar os prejuízos advindos da procura por padrões de beleza idealizados, vejam que aqui eu volto com o recorte temático, eu volto com o tema do texto para dizer para o avaliador assim, ó, volta comigo, né? Eu estou falando sobre o tema, mas agora eu estou voltando para o recorte, né? Padrão de beleza idealizado. O Ministério da Saúde deve elaborar campanhas de conscientização a serem veiculadas por meio das mídias digitais, como Instagram e TikTok, as quais mostrem a importância da autoaceitação, né? O prefixo auto, a si mesmo. Autoaceitação tanto estética, corpo, rosto, físico, como etária, idade, esclarecendo as pessoas sobre os perigos das fórmulas mágicas que, em vez de perfeição, podem levar os indivíduos a terem um destino parecido com o do jovem Narciso, ok? E assim encerra-se a redação, tá? Perguntas, façam aí, mas eu já imagino alguma pergunta que vocês talvez não estejam sabendo formular e que eu já vou responder antes disso, tá? Retomada de repertório sociocultural, professora. Isso é bem visto? É, certo? Inclusive, bem visto na questão de um avaliador inferir que você fez um projeto de texto. Por quê? Porque você começou com o repertório e você conseguiu costurar esse mesmo repertório lá no final. Certo? Isso é um indicador visível, inclusive, de que o texto foi planejado, de que o texto nasceu desse planejamento. Certo? Então, isso é meio que valorizado, essa retomada. Agora sim, só retome se de fato você conseguir linkar, né? Eu acho que ficou muito legal, porque quando ele diz assim, ó, esclarecendo as pessoas sobre os perigos das fórmulas mágicas, olha aí, eu peguei a mesma ideia do texto motivador de colocar o parêntese na expressão fórmula mágica. Por quê? Porque a fórmula não é mágica, não, né? A fórmula, na verdade, ela se vende como mágica, mas ela não é mágica. Até as pessoas que fazem procedimentos estéticos caríssimos, é todo um processo, né, para que a pessoa consiga um bom resultado. Né? Então, não é uma coisa assim de uma hora para outra para conseguir o resultado esperado. E aí a gente coloca as aspas justamente para fazer esse deslocamento de sentido, né, para dizer que não é mágica. Não traz perfeição. Na verdade, dependendo, né, do profissional, dependendo do procedimento, dependendo do quanto você vai se arriscar, não vai trazer perfeição. Pode levar ao mesmo destino do Narciso. E aí, o que aconteceu com o Narciso, né? O Narciso se jogou na água e morreu afogado. Né? Ai, professor, isso é muito, assim, impactante. Mas se é para impactar, vamos impactar do primeiro ao 10º, né? Todo o texto, certo? Eu acho pertinente fazer essa discussão, pertinente fazer essa abordagem de que as coisas não são simples nessa questão da beleza, certo? E aí eu acho que é um projeto de texto bem executado. Perguntas que vocês podem estar pensando, né? É um texto nota 1000, professora Jane? Não é um texto nota 1000, certo? E aí, eu mesmo considero que não é um texto nota 1000, esse texto foi eu que escrevi. Porque ele só tem um repertório sociocultural, né? Óbvio, existe algum lugar, né? Existe alguma informação, instrução em algum lugar falando de que texto nota 1000 tem de ter mais de um repertório? Não existe. Não existe. Mas convencionou-se que texto nota 1000 tem que ter muito repertório e muito desenvolvimento, né? Tem que ter muito desdobramento. Então, assim, esse texto está estratégico, tá? Todo esse texto aqui resulta daquele projeto anterior que eu mostrei para vocês, mas esse texto talvez fosse um 960, né, 920, não sei se tivesse algum erro de competência 1, enfim. Mas é um texto seguramente 900 mais. Né? E que foi feito, pessoal, prestem atenção, vocês que ainda estão por aqui. Ele foi feito todo a partir da ampliação discursiva que se colocou no texto motivador.
né? Lógico que aqui a ampliação discursiva, o que é? A gente falou marketing de influência, lógica perversa, a questão da autoaceitação etária, que muitas vezes na cultura brasileira as pessoas não querem mais, né? Acho que nunca quiseram, né? Mas hoje está muito mais difundida a questão das pessoas não quererem envelhecer naturalmente, né? Parecerem ter a idade que realmente têm, né? Então, por exemplo, para as mulheres é um grande elogio a mulher. Você tem 50 anos, mas você parece que tem 40, né? Isso é um grande elogio. Por que não pode parecer ter 50? Né? Então, porque a própria sociedade convencionou que o padrão estético é não envelhecer, ou então envelhecer com cara de jovem, né? E aí a gente faz essa discussão. A Thalita está dizendo que o problema é manter a calma para fazer o texto. Thalita, a calma é agora, nesse momento de prática, né? Se você for seguir essa sugestão aqui oferecida por mim, né, e talvez por outros professores que também trabalhem com essa ideia de planejamento via perguntas norteadoras, você vai ver que vai demorar, você vai se cansar, você vai fazer um texto que não vai ter uma qualidade tão boa assim da noite para o dia, mas, cada vez que você planeja, que você faz e executa, vai melhorando um pouquinho, certo? Vai melhorando, vai burilando, vai ajeitando. E eu acho que grande assim, vantagem desse método é você saber que não tem falha entre o projeto e o texto. Pode ter, assim, uma precisão vocabular, né? As palavras colocadas de maneira mais simples, ou os períodos menores, enfim, uma estrutura um pouco mais simplória, mas falha não vai ter. Né? E o grande mote da competência 3, gente, é texto sem falha e sem lacuna. A gente vai ter uma live para falar sobre falhas e lacunas, que eu vou deixar claro o que é isso, né? De maneira mais exemplificando. Ok, gente? Espero que tenha dado para entender isso. A gente vai só encerrar agora com esse se liga aqui, né? Que não é o se liga vem, mas é o se liga nas últimas orientações sobre o treinamento. Certo, Thalita? Então, assim, o que você pode fazer neste momento para treinar a partir dessa sugestão que foi dada? Em primeiro lugar, cronometrar o tempo de execução. Tá? O ideal, quando você estiver confortável com esse método, com essa sugestão, o ideal é que você gaste até 1h30, ok? Porque, de fato, gente, no dia da prova, a redação ela não deve, pelo menos assim, preferencialmente para você ter tempo de assim bacana para resolver as outras questões, né? Que você não ultrapasse 1 hora entre o planejar e o executar. O passar limpo pode ser uma meia hora, certo? Então, creio que para não fazer com que o tempo fique, né, comprometido, o ideal é que seja até 1h30. Aí você começa agora fazendo o quê? Bota o cronômetrozinho ali no celular e começa, né? Lê, grifa, faz a ideia central, causa, consequência, repertório, quem pode resolver, qual é o problema lá no início, né? Faz, né? Escreve o rascunho. Depois de escrever o rascunho, faz toda a conferência, passa limpo. Isso não vai dar muito assim, não vai ser confortável, não. 1h30 é pouco, certo? Mas o ideal para você executar bem essa sugestão é até 1h30, certo? Segundo, execute a tempestade de ideias a partir do que você sabe. Né? Então, assim, a partir dos seus conhecimentos a respeito do tema, do que você já leu, do que já foi falado nas lives, do que você passou anos da sua vida estudando. E aí, mais uma vez, eu falo sobre a importância da leitura social, essa leitura analítica que se faz da sociedade, do que está acontecendo na aldeia global. Né? O que está acontecendo hoje que eu li, que eu achei interessante, que isso pode se linkar a um argumento a respeito de tema X? Né? E aí você vai pensando, não precisa nem anotar, lógico, né? Mas é você ser um cidadão no mundo e um cidadão crítico e reflexivo. A gente está muito acostumado, pessoal, a só receber e não pensar e não refletir, né? Eu acho que o que se quer de fato nessa redação do Enem e de outros vestibulares também é o aluno que tenha essa consciência de que refletir acerca da realidade que o cerca é uma coisa fundamental. Certo? Então, a partir do que você sabe, você vai, obviamente, colocando ali, né? Pesquise outros textos de opinião sobre as ideias anotadas, né? Se você quer aumentar a qualidade da sua escrita, é preciso ter acesso, eu falei já em outras situações, né? É preciso ter acesso a leituras boas, qualificadas, que defendam bem a opinião a respeito daquele assunto. Então, assim, o que você sabe pode ser muito pouco e muito simples, né? Então, neste momento de
treinamento, neste momento de treinamento, você pesquisa textos de opinião. Professor, eu vou pesquisar onde? Gente, a internet está aí cheia de opções, né, para você pesquisar, enfim, né? Eu só não recomendo, tá, pessoal, que vocês pesquisem em inteligência artificial, porque os textos de IA, eles são muito engessados, a não ser que você peça uma fonte, né, legitimada a respeito daquele tema, e aí você usa um prompt legal para ele apresentar um texto sobre o tema com a fonte que você possa verificar na origem. Tá? Se for texto de IA, não vai dar certo, porque o texto de IA ele é muito engessado, certo? Inclusive o estilo de linguagem. E aí, se você ficar querendo pegar um estilo a partir de IA, não vai dar muito certo, não, tá? A Cambridge está dizendo que na hora da redação as palavras desaparecem da cabeça. Uma grande assim, dificuldade é, de fato, o vocabulário, né? A precisão vocabular. E aí, mais uma vez, pessoal, eu sei que fica meio redundante, mas mais uma vez eu venho dizer, procurem se acercar de textos, né? E, por exemplo, essas aulas do Super Enem e outras aulas também que vocês assistem são muito ricas para essa questão da precisão vocabular. Eu escutei uma palavra, uma expressão, achei tão bacana, né? Olha essa redação que eu fiz. Eu coloquei, marketing de influência, né? Eu coloquei lógica perversa, eu coloquei fórmulas mágicas, tudo bem que fórmula mágica é meio figura de linguagem, mas eu usei as aspas, né? Para poder me resguardar da questão da linguagem expressiva. Enfim, e aí você vai, peraí, eu posso pegar isso e fazer uma minha, ou então pegar isso aqui, de fato, né, e trazer para o meu repertório vocabular, e assim eu vou tentando, né? O que eu falei de imaginário social? O que eu falei de inconsciente coletivo? Das ideias que permeiam a sociedade, que estão a toda hora circulando e que a gente já tem como aceitação, né? Aí, imaginário social, inconsciente coletivo. O que o inconsciente coletivo diz sobre esse tema? E aí você vai treinando. É simples? Não é. Né? É algo que tem que ser feito trabalho de formiguinha, mas acredito que dê certo, né? A Thalita perguntou se tem os outros tipos de texto que você recomenda. Para leitura, Thalita, você fala? Para leitura, assim, tem que ser texto de opinião, certo, gente? Porque o texto de opinião vai apresentar a tese, os argumentos e vai apresentar as ideias aí para validar os argumentos. Né? Se for texto informativo, simplesmente, você vai ter a ideia do que acontece, a informação pela informação. E aí você vai ter que criar a própria opinião ou simplesmente, né, ampliar aquilo ali para ficar argumentativo. Mas também serve. Eu gosto de texto de opinião, porque o texto de opinião você pode refutar, você pode concordar com ele, né? O que é refutar? Dizer assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Aí você já vira uma contra-argumentação. Ou então, eita, legal, eu vou procurar fazer isso aqui, que eu concordo plenamente, eu vou procurar fazer com as minhas palavras. E aí o texto de opinião te ajuda mais nessa questão aí, certo? Monte o roteiro do projeto de texto com os pontos principais, né? O roteiro do projeto de texto que eu falo, gente, é aquele lá do quadradinho que eu mostrei aqui na agonia aqui com a nossa colega que não estava aparecendo, né? Mas, enfim, é aquele lá, certo? Esse roteiro não precisa colocar aqueles quadradinhos. Você pode colocar até circulando, mas para que você possa ter um apoio visual do estilo mapa mental, certo? Não é um mapa mental em si, mas o estilo mapa mental em que você possa, depois que você fez o roteiro, fez o texto. Gente, isso é mágico. Eu queria muito que eu pudesse ver vocês executando isso. Olhou o roteiro, olhou o texto. Tudo que tem no roteiro tem no texto? Sim, não tem falhas. Né? O que tem no texto não está de acordo com o roteiro? Opa, eu tenho que fazer aqui, verificar, porque está tendo alguma falha, ou eu estou colocando alguma coisa a mais, isso faz sentido? Não, então eu corto porque eu tenho que respeitar o meu roteiro. Então, o roteiro do projeto de texto é como se fosse um gabarito que você só vai executar, né? O ideal é que você já fosse com esse roteiro pronto, né? Alguém já te desse esse roteiro, mas não tem, né? Enfim, monte esse roteiro com os pontos principais, certo? E se esses pontos principais não estiverem no âmbito dos parágrafos relacionados, tente relacioná-los, né? Quando você vê no esquema, o esquema é menor. Por ser menor, você consegue trabalhar com mais tranquilidade do que o texto inteiro, que você vai tentar ajeitar ali, não dá certo, porque o texto, né, tá grandão, tá? E, por fim, escreva comparando o texto com o roteiro do projeto, né? Fiz o parágrafo 2 aqui, beleza. Conferir com o roteiro, tá ok? Beleza, não tem falhas. Outra coisa, pessoal, que eu recomendo demais, nessa época, eu só tenho 5 minutos, né? Tá. Nessa época em que vocês estão
praticando, né? Escreva lá o primeiro parágrafo, depois se afasta um pouquinho do texto, né? Uma meia hora, sei lá, depois volta, certo? O ideal é que você escreva tudo e depois afaste, né? E depois volta. Porque quando você volta, você diz assim, vale, eu fiz isso, né? Isso aqui não tá legal, não. Porque na hora que você tá fazendo, você não vê as falhas, não vê as lacunas, não vê a falta de desenvolvimento. Quando você sai, vai fazer outra coisa, né? Como se fosse um método Pomodoro de estudo, e volta, aí você consegue ver as imperfeições, certo? Lógico que isso aqui não tá dentro da questão da cronometragem do tempo, né? Mas tudo isso, eu quero que vocês entendam, já estou aqui nos meus minutos finais, entendam como meio que coisas que vocês podem fazer e ajudar sempre, né? Além do projeto, se afastar do texto, pesquisar o vocabulário com o dicionário de sinônimos, colocar ali uma expressão e verificar se aquela expressão tá legal para aquele contexto, e assim vai, né? Não é uma coisa que nasce da noite para o dia. De fato, não é uma coisa que nasce da noite para o dia. Certo, pessoal? Então, essa é a sugestão para treinamento. Agora, nós estamos em abril, você ainda tem um bom tempinho para irem treinando. A gente está com 4 propostas massa lá na nossa plataforma, certo? Inclusive, tem uma que foi eu que elaborei sobre caminhos para erradicar o feminicídio na sociedade brasileira. Olha a atualidade desse tema. Né? A atualidade que é falar sobre a questão das mortes das mulheres, que apesar de todos os marcos legais, diplomas legais que a gente tem, ainda não diminuíram, na verdade, aumentaram bastante. Certo? Então, é uma coisa que está rolando aí que você pode fatalmente ter ideias para desenvolver num texto, na redação. Certo, amores? Um bom projeto de texto, fala final, né? Orienta o desenvolvimento dos argumentos, organiza as ideias de forma lógica e garante progressão temática, tornando a redação coerente e bem estruturada. Repito, o avaliador tem como, aliás, ele tem todos os, né, os métodos para identificar se você fez o projeto ou se você não fez o projeto. Certo, pessoal? Quero pedir aqui uma desculpinha pela nossa falha técnica, mas deu certo, né? O principal slide que era mostrar o planejamento era aquele. Deu certo, tá certo? Gente, na próxima live nós vamos falar um pouquinho de forma mais aprofundada, isso que a gente falou hoje, mas no âmbito da organização dentro dos parágrafos. Como é que se faz dentro do parágrafo todo esse percurso, certo? E aí a gente vai trabalhar com parágrafos, mostrando os exemplos e tudo, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, tá? O assunto é atualizado. Isso, exatamente, Ricardo. Tá lá na nossa plataforma, viu? A proposta de redação. Coloquem lá, certo? Se organizem, exatamente, Thalita. Se organizem, cabeça fria, tá certo? Continuem aí utilizando o material da plataforma, seguindo a gente, indiquem para os amigos, tá? Essa live, que é muito importante essa questão da organização. E, se Deus quiser, até a próxima live daqui a 15 dias. E um abraço para todo mundo, Isa, obrigada. Certo? Kemily, mentes brilhantes. Que bom que vocês gostaram e compreenderam. Espero poder ajudar ainda mais nas nossas próximas lives, tá? Gente, um abraço. Bom fim de semana e bom feriado, viu? Segunda-feira, para quem é de Fortaleza, nós teremos uma folguinha. Tchau, tchau, pessoal.